Nós vamos falar justamente sobre a colonização do agro. Estaria a caminho isso, né? O Brasil aí vem negociando com a China um acordo, tá? Onde o Brasil pode ficar em uma situação de até perder, de certa forma, a sua soberania e segurança alimentar. Não propriamente pelo Estado, mas pelo o agricultor, pelos pequenos, os médios e os grandes agricultores. E agora a gente vai entrar aqui numa sequência de notícias, meus amigos, que terá relação direta das posições do atual governo do Brasil com o Partido Comunista Chinês e ataques sistematizados ao agronegócio brasileiro. Tá? Eu quero aqui só lembrar, colocar só uma lembrança na cabeça de todos vocês. Nós estamos aí com mais de 1.500 pessoas nos assistindo, eu agradeço muito a audiência. Que o agro sempre foi tido como um inimigo por essa administração. Vale lembrar que o atual presidente do Brasil, durante a campanha, chamou boa parte dos agricultores brasileiros de fascistas. Né? Acho que isso é uma lembrança interessante para a gente conseguir fazer algumas ligações importantes aqui. Quem trouxe essa notícia, senhor Sepúlveda, foi o jornalista Jamil Chad. E é sempre bom lembrar que o Jamil Chad é um jornalista que ele está situado na Suíça e ele tem fortes ligações com os diplomatas, né, os famosos barbudinhos do Itamaraty, os diplomatas vermelhos, que a maior parte deles tomam por dentro ali o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Inclusive, eles confessaram, né, a ele mesmo que fez em tom de deboche, a denúncia de que a diplomacia brasileira e boa parte do Itamaraty estava trabalhando para sabotar o governo Bolsonaro fora do Brasil. Né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que tem o Ernesto Araújo e o Jair Bolsonaro na capa e está escrito traição. E ali vocês vão entender mais sobre esse caso. Tá? Mas, feito aí esse parênteses, eu trago aqui a notícia que o Jamil Chad escreveu. Num projeto ambicioso, o governo brasileiro quer transformar milhões de hectares de pastagem em áreas de produção agrícola. Mas, para isso, negocia a participação da China no financiamento de um plano que pode mudar a paisagem rural do país e aumentar a produtividade sem a necessidade de qualquer desmatamento. Apesar do cancelamento da viagem do presidente Lula para a China por causa de uma pneumonia, técnicos do Ministério da Agricultura continuaram as reuniões e visitas às entidades e órgãos chineses. A viagem tinha como objetivo reposicionar Pequim na economia nacional, com a assinatura de mais de 20 acordos. Todos eles serão adiados até a confirmação de uma nova data para a visita de Lula. O Brasil é o principal fornecedor de alimentos para a China. O país asiático é o principal destino das exportações brasileiras do agronegócio. Agora, o governo brasileiro quer que os chineses participem também da conversão de terras no país, inclusive para aumentar a produtividade e assegurar o abastecimento. Pelos cálculos do Ministério da Agricultura, custará $3 mil por hectare para realizar a conversão de pastagem para cultivo. No caso brasileiro, existem pelo menos 40 milhões de hectares que poderiam ser transformados, o que implica que tal projeto exigiria mais de $100 bilhões ou 525 bilhões de reais, mais conhecido como R$500 bilhão. Financiamento chinês em troca de abastecimento. Um dos caminhos buscados pelo Brasil é a participação da COFCO, a maior empresa de alimentos e agricultura da China. Lembrando que na China não existe empresa plenamente privada, todas têm participação do Partido Comunista Chinês. Apenas em 2021, a estatal lidou com 130 milhões de toneladas de commodities, movimentando 42 bilhões de dólares. Nos últimos anos, a empresa se expandiu pelo mundo justamente na busca de garantias de abastecimento para o rápido crescimento chinês. A ideia do governo Lula agora é de que os chineses financiem a conversão de terras no Brasil e que, ao longo dos anos, os próprios produtores façam esse pagamento desses créditos em forma de soja, milho ou qualquer outro produto. Olha que maravilha, senhor Sepúlveda. Isso é a colonização da nossa safra. E será que a pergunta que eu já vou fazer, será que os produtores têm a opção de negar isso? Ou eles vão ser obrigados
a aderir à tecnologia que o Partido Comunista Chinês vai implementar em apoio com o governo e ter aí ter uma dívida de safra declarada e direta para o Partido Comunista Chinês? É uma pergunta. Não, e a transformação da cadeia do agronegócio. Por que acabar com pastagens? Por que acabar com pastagens? Porque vai deixar de criar... Veja que isso vai na linha da agenda da agenda ecológica de acabar com o consumo de carne. Ou seja, vai causar um desequilíbrio que vai prejudicar o próprio consumidor brasileiro. E por que vai fazer isso, Sr. Sepúlveda? Sim, por que vai ter que reconfigurar isso aí? Ou seja, o agronegócio brasileiro vai ser colonizado para os interesses chineses. E a China vai pagar isso, ou seja, vai escravizar o agronegócio brasileiro e o produtor vai trabalhar para a China. Continuando isso aqui, é impressionante. Isso é impressionante. É impressionante. Ou seja, a China vai passar a mandar no agronegócio brasileiro. Só uma pequena coisa antes de você prosseguir. Claro, claro. No futuro, as terras reconvertidas pelos chineses, os chineses vão trazer, como eles fazem em outras partes do mundo, escravos chineses para trabalhar nessas terras e o produtor rural brasileiro vai à miséria, vai à quebra. E ele vai ser obrigado a contratar. E o valor da soja e tudo mais vai ser determinado por quê? Por essa mudança do mercado? E se você tem um monopólio de compra da produção, Sr. Sepúlveda, ou até mesmo o monopólio da tecnologia que está sendo aplicada na terra, você pode determinar o quanto você quer pagar e o quanto vai ser abatido dessa dívida. Claro, claro. Lembrando que, eu vou ampliar a coisa aqui, Sr. Sepúlveda, vamos ampliar, vamos fazer um exercício aqui. A China está em vias de entrar em conflito com Taiwan, tá? Em vias de entrar em conflito, pessoal, pode ser 1 ano, 2, 3, 4. Tá? Mas está em vias de entrar em conflito com Taiwan. Na hora que isso começar, vai ter diversos problemas econômicos para a China, por óbvio, e a China vai precisar de uma cadeia produtiva trabalhando e fornecendo tudo que ela precisa. E aí vai entrar alimentação. E como é que vai ficar o agro brasileiro na mão dos chineses? O índice de valor, como o senhor perguntou, vai ser definido por eles no momento de guerra? E o que vai acontecer com a nossa cadeia de produção interna para abastecer internamente o Brasil? Como vai ficar o preço? Será que o preço não vai ser repassado para nós brasileiros pagarmos a fatura de acordos com o Partido Comunista Chinês? É uma pergunta simples. É uma pergunta. Né? Alguém vai pagar essa conta. Não existe soja grátis. Não existe almoço grátis. Né? Nem relógio trabalha de graça. Paulo, e todo mundo sabe que a China está montando, ao longo dos tempos, uma verdadeira política de dominação mundial. E ela tem problemas com alimentos. E, portanto, precisa tomar de assalto os grandes produtores de alimentos. Ora, um dos grandes produtores de alimentos é o Brasil. E isso é um escândalo. Desculpa falar assim com tanta ênfase, mas é um escândalo que está acontecendo. O governo está vendendo a soberania do Brasil. A soberania, eu não gosto dessa expressão, mas para usar uma expressão usada pela esquerda, a soberania alimentar do Brasil para a China. Esses que falam de soberania alimentar estão entregando isso na mão da ditadura chinesa. Pois é, vamos lá, vamos continuar aqui que não acabou. Uma segunda opção seria a ajuda dos chineses para financiar o BNDES. O Banco Brasileiro, nesse caso, facilitaria o crédito aos produtores nacionais que optarem pela mudança. Fontes do governo indicaram que a COFCO
sinalizou interesse e que iria designar uma pessoa no Brasil para iniciar conversas. O governo ainda encomendou um estudo na Embrapa para avaliar qual realmente é a dimensão das terras de pastagens desgastadas que poderiam ainda ser convertidas. Algumas estimativas apontam que a área seria 2 vezes maior do que a que se conhece hoje. Né? Se você caiu aqui, está de volta, meu amigo. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, explicou aos interlocutores chineses que o governo brasileiro estimulará a conversão de 40 milhões de pastagens degradadas em áreas cultiváveis, o que permitiria praticamente dobrar a área destinada à produção agrícola sem desmatamento e com sustentabilidade. Uma das mensagens foi passada em um evento realizado pelo Conselho Empresarial Brasil-China, o CEBEC, em parceria com o Institute of Finance and Sustainability, o Climate Bonds Initiative e o Global Environment Institute. Abre aspas. Este é um programa que será incentivado pelo governo com linhas de crédito atrativas, para que o produtor, em vez de pensar em novos desmatamentos, capte recursos para converter pastagens com o uso de calcário, fertilizantes e matéria orgânica, disse o ministro a representantes de instituições financeiras e dos fundos de investimentos chineses. Tá? Durante o evento, o assessor especial do ministro da Agricultura, Carlos Augustin, pediu aos chineses a concederem financiamento de longo prazo para a conversão de pastagens no Brasil. Em sua avaliação, isso seria de interesse dos próprios chineses, já que contribuiriam também para o aumento da segurança alimentar do país, que precisa alimentar 1,4 bilhões de pessoas. Abre aspas, podemos dobrar a produção agrícola, fecha aspas, afirmou Fávaro em um evento nesta segunda-feira em Pequim. Segundo ele, segmentos dos produtores apostam mais no desmatamento para conseguir ampliar a produção, mas a lógica pode mudar com o financiamento garantido pelo BNDES. Olha, senhor Sepúlveda, e aqui eu já quero emendar o segundo ponto, né, da nossa pauta, porque nós temos uma ponta de lança que está sendo aberta e que está sendo aplicada em cima disso, porque você cria o discurso de que está resolvendo um problema e que vai melhorar a economia do Brasil. E justamente aqueles que você quer subjugar para implementar esse plano, cria-se um discurso para atacá-los na opinião pública, que é o quê? Agora o agro é inimigo do meio ambiente. E o presidente da Apex lá da China critica o agro brasileiro. Né? Ou seja, empareda o agro para implementar as ações que eles querem em conluio com o Partido Comunista Chinês e coloca o agro como vilão da história. Né? Olha só o jogo, como é feito. Então, eu vou trazer aqui agora essa. Só uma coisa: isso tudo na China que não respeita nada. Não respeita nada de questões ambientais, etc. E fica impondo, tentando impor coisas aos outros países. Agora, você vai trazer a notícia do Jorge Viana, não é? O ex-governador do Acre. Isso mostra bem o seguinte, como o governo, o desgoverno, aparelhou já todo o aparato do Estado com o PT para fazer isso que está sendo feito, né? Exatamente, meu amigo. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos aqui à notícia. Durante evento em Pequim, na China, o presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex, Jorge Viana, relacionou problemas ambientais com a produção de grãos e a pecuária no Brasil. As declarações do petista contrastaram, com o otimismo do Ministério da Agricultura, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, na véspera. A fala de Viana aconteceu em meio a uma programação brasileira na China, que busca aumentar as exportações do agronegócio para o país asiático. Representantes de grandes empresas do agro nacional e executivos chineses principais compradores da produção brasileira estavam presentes.
Abre aspas. Viana, amigo pessoal do presidente Lula, afirmou que é preciso reconhecer que o Brasil tem problemas ambientais. Ele também usou o número para impor uma relação entre o agronegócio brasileiro e a destruição da floresta amazônica. As críticas de Viana causaram estranheza, já que o evento tinha como um dos objetivos alavancar as exportações do agronegócio brasileiro para a China. O presidente da Apex ressaltou a necessidade de o país reconhecer seus problemas ambientais e parar de dizer que no exterior que não os tem. As declarações foram feitas em um evento que contou com a presença de autoridades brasileiras e chinesas e de representantes de grandes empresas dos dois países. A falácia ambientalista. Jorge Viana não utilizou, entretanto, os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Dados de 2022 mostram que o Brasil é líder em produção sustentável entre os grandes países agroexportadores. De acordo com o levantamento, o Brasil está no centro da produção agropecuária sustentável em todo o planeta. De acordo com o IPEA, o país tem muito a contribuir para a oferta global de alimentos e energia, diante da preocupação internacional com a agroinflação, a segurança alimentar, os efeitos da pandemia do Covid-19 e a crise gerada pela guerra entre Rússia e Ucrânia no mercado mundial. Além disso, de acordo com os dados da Embrapa, da NASA e da Mabpiomas, as terras destinadas à agricultura representam cerca de apenas 8% das terras do país. Somente 8% do território brasileiro. Nós temos muito mais de terra indígena que não pode ser trabalhada, né, senhor Sepúlveda, do que terra agricultável. E antes de passar para o comentário do senhor Sepúlveda, eu quero só lembrar a vocês que estão interessados em saber mais sobre a pauta da loucura ambientalista e tudo isso, nós temos aqui dois quadros especiais no PH Vox, tá? Toda segunda-feira, 4 horas da tarde, a nossa querida Daniele Jesus trata sobre as questões da psicose ambientalista aqui no nosso YouTube. Já temos vários vídeos, tá? Você encontra já a playlist aqui. Toda segunda-feira, 4 horas da tarde, esse é o tema aqui no PH Vox, com muita indicação, estudo, fundamento. E também temos artigos aprofundados, inclusive técnicos, em nosso portal. Procurem lá na coluna do Raio-X do Ambientalismo. Você vai encontrar autores e cientistas do Brasil e de outros lugares do mundo escrevendo especialmente para o PH Vox sobre o tema da loucura ambiental. Então você vai procurar aqui os vídeos da Daniele Jesus, né, no nosso canal no YouTube e lá no nosso portal a coluna Raio-X do Ambientalismo, que inclusive tratamos de ESG e outros pontos. Senhor Sepúlveda, quero muito ouvir os comentários do senhor. Nós estamos diante de mais um sujeito que faz parte do aparato do PT, não é? E eu reforço isso, ou seja, esse governo que tinha prometido que seria, para quem acreditou, né, que teria esse esquema de poder que teriam dito que era uma espécie de grande coalizão de forças, foi todo tomado pelas máquinas do PT ou pelas associadas do PT, e o senhor Jorge Viana, que foi governador do Acre, daquele esquema petista que dominou o Acre durante tanto tempo, vai à China e faz essa declaração que arrasa o agronegócio brasileiro. Houve pessoas, e muito bem, que fizeram críticas, por exemplo, a antiga ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fez críticas, outras pessoas fizeram críticas muito fortes, pessoas do agro, mas a mim me parece que elas não foram até ao fundo da questão. Porque elas disseram, diante do nosso maior cliente. Não, não é diante do nosso maior cliente. É que foi num joguinho combinado com a China que essa declaração foi feita, para rebaixar o agronegócio brasileiro, inclusive nas suas cotações internacionais, por ser um agronegócio que tem que ser penalizado por ter problemas ambientais.
E você sabe perfeitamente que a agenda ESG pune isso aí. Então, o que esse homem foi fazer foi um jogo pensado para liquidar com o agronegócio brasileiro, rebaixá-lo internacionalmente e pô-lo à disposição depois de investimentos chineses que viriam salvar o agronegócio brasileiro. Por que ele foi fazer essa declaração na China? Nós temos um projeto que é um projeto criminoso. Nós temos um projeto que é um projeto de poder, de destruição do Brasil. Muitas pessoas têm falado vingança contra o Brasil. Agora, nós estamos assistindo a essa destruição. Você acha que essa declaração de Jorge Viana contra o agronegócio brasileiro na China, no momento em que se anuncia esse plano, que é um plano de escravizar o agronegócio brasileiro à China, você acha que isso é uma coincidência? Não é, evidentemente que não é. Não é uma coincidência. Então, nós vemos como o plano de dominação chinesa está a galope. E como o governo do PT, que tem longas ligações, inclusive o PT tem longas ligações com o Partido Comunista Chinês, como esse plano está sendo um plano que está de acordo com o projeto de dominação do Partido Comunista Chinês. Eu acho assustador. Eu, quando vi essa notícia, fiquei bastante alarmado, porque fiquei alarmado por quê? Porque percebe-se nisso uma espécie de grande pulo para deixar com que a China domine um dos principais fatores e um dos principais campos que garantem uma economia pujante para o Brasil e garantem uma forte defesa da nossa soberania.